Pessoal, vamos falar do Atlético? Sexta-feira, o Atlético goleou o Coimbra em 3-0, com destaque para o estreante da tarde e noite, né? Foi o Nátio Fernandes, gol, assistência, sofreu pênalti. CJ, teve de tudo por parte do Nátio Fernandes e essa vitória do Atlético me chamou a atenção o início do jogo, hein? Everson fez defesa, o Coimbra teve gol anulado, mas depois o Atlético tomou conta e 3-0 talvez tenha sido até pouco. CJ? Será que seu áudio está desligado? Não ouvimos. Daqui a pouquinho eu te chamo de volta, então. Vinícius Grisse, ficou barato esse início de jogo do Atlético e, claro, a estreia do Nath, uma estreia bem destacada na sexta-feira. Ô André, time titular, né, do Atlético, o Cuca já colocou basicamente o que ele tinha de melhor ali, né, à disposição. Não quis saber muito de fazer uma transição mais lenta daqueles que vinham jogando para os que estão chegando agora, né. Alguns pontos que chamam a atenção, né? Primeiro o Everson começando no gol e não o Rafael, que muita gente imaginava que pudesse continuar. Chamou a atenção também o Mariano, mantido na lateral, embora eu acho que com o tempo o Guga tende a ser mesmo ali o titular dessa posição. Mas uma vitória bem tranquila do Atlético, apesar dos primeiros 20 minutos. Né? Os 20 minutos iniciais o Atlético teve muita dificuldade para marcar o Coimbra. O Cuca, a princípio, ali, me pareceu que a ideia dele era fazer um 4-3-3 com o Alan mais preso, o Jair e o Nátio na meia, mais parecido com a forma como o Atlético jogava no ano passado, né? E o Coimbra subiu um pouco as linhas de marcação, fez muita pressão na saída do Atlético e o Atlético não estava conseguindo sair e estava demorando muito nas transições. O Coimbra teve chance de marcar gol, teve 2, 3 boas chances, teve um lance do gol mal anulado, né, pela arbitragem, que poderia ali causar um pouco mais de dificuldade para o Atlético. Mas quando o Cuca recuou o Jair para jogar na linha do Alan, com 2 volantes, deu mais liberdade para o Nátio circular no campo ofensivo, o Atlético passou aos poucos a controlar o jogo e aí entrou a qualidade individual, que é muito superior em relação ao adversário, para o Atlético construir a vitória com extrema naturalidade e, de novo, no segundo tempo, andando, né? O segundo tempo do Atlético foi algo que já aconteceu em outros momentos do Campeonato Mineiro, de um relaxamento total, porque percebeu que o jogo não oferecia ali muito mais necessidade de competir, de lutar, de ter intensidade. O Atlético só administrou na etapa final, né? Muito boa a estreia do Nacho, jogando numa função um pouco diferente, né? Com mais liberdade para jogar um pouco mais à frente, mais perto da área adversária, sendo muito decisivo, né? Marcando um gol de cabeça. Eu até achei que ele não tinha feito gol de cabeça pelo River. Soube, o colega Rafael Araújo, do Globoesporte.com, me disse que o primeiro gol do Nacho foi de cabeça, um gol muito parecido. Coincidência. Com o gol que ele marcou nesse final de semana. Mas com mais liberdade para entrar na área, para ficar mais perto ali do campo ofensivo. E o que chama muito a atenção, André, muito a atenção, é o quanto o Nacho o tempo inteiro ele se oferece como linha de passe, né? A gente já tinha falado um pouco a respeito disso. É um jogador que faz o time progredir porque está sempre à disposição para receber a bola. Uma estreia muito positiva do Nacho, que deixou um gostinho bem legal aí no torcedor do Atlético. O torcedor está animado. Vamos ouvir o que o Cuca disse sobre essa reestreia dele no Atlético, o que ele viu dessa atuação com goleada para cima do Coimbra. Uma análise em que o adversário começou muito veloz a partida, explorando alguns espaços que nós deixamos. Tiveram 2 ou 3 chances de gol, né? E aos poucos nós fomos encontrando o jogo, fomos nos posicionando melhor, tomando conta da partida e fazendo os gols, né? Mas sem deixar de enaltecer o bom primeiro tempo, principalmente os 15, 20 primeiros minutos que o Coimbra fez. No segundo tempo eles deram uma diminuída, não vieram tão ofensivos também, e com isso os espaços diminuíram para nós também, né? Tivemos menos chance de gol, algumas claras, com o Sacha, com os nossos atacantes, Johan, e não conseguimos fazer mais gols. Eu acho que o 3-0 ficou de bom tamanho, por ser um jogo de uma retomada,
depois da parada do brasileiro, 10 dias de folga, 22, 23 dias sem jogar, é entender que o jogador não vai render tudo, até porque tem muitos jogadores que estão chegando, né, e jogando juntos pela primeira vez, e até por isso falta de entrosamento. A gente sai feliz com o desempenho geral, 3-0, sem tomar gol, tá bom. E aí, CJ, o Cuca saiu feliz da reestreia, o atleticano também está muito empolgado, principalmente com o Nacho. Depois de um começo ali meio complicado, o Atlético tomou as rédeas e o jogo foi bem tranquilo, né? Olha, voltou. Voltou, não. Voltou ou não voltou? Tá indo e voltando, vai, diga, vamos ver, fala umas palavras, vamos ver se sabe. Vamos lá. É ao vivo, é assim mesmo. E estamos no home office, né? O André, o Cuca fez a boa leitura aí dos 15, 20 primeiros minutos que o Atlético sofreu. E eu acho que esse sofrimento aí é normal para uma equipe que treinou com um treinador 3 dias. Ele chegou na segunda à noite, aí foi apresentado na terça, treinou terça, quarta e quinta para jogar numa sexta-feira, né? Além disso, outros jogadores voltando de férias. Primeira partida de muitos, depois do retorno aí do descanso. Não férias, mas esse período de descanso. O Atlético conseguiu um encaixe, e ali jogando com o Alan e o Jair, um estava jogando um pouco mais à frente, né? O Jair um pouco mais, o Alan um pouco mais recuado. Aí depois ele viu, e durante a partida ele corrigiu para um jogando ao lado do outro e deixando o Nacho mais livre. E como se movimentou o Nacho, né? Pela direita, pela esquerda, pisando na área. É um jogador muito bom, muito leve, de uma inteligência, né? Faz uma leitura, aproveita os espaços, óbvio que sentiu o ritmo de jogo, muito tempo sem jogar, mas ele consegue achar os adversários. Antes do jogo, antes do gol do Igor Rabelo, ele tinha dado um tapa pro Vargas, uma qualidade, assim, acho que foi até o lance que originou o escanteio no gol do Igor Rabelo, sabe? Ele dá um tapa pro Vargas, que sai cara a cara com o Jori, ele domina no peito e perde o gol. O Jori faz a defesa. Então, uma ótima estreia. E o Coimbra não exigiu muito. Tanto que as mudanças que o Cuca fez foi para testar e colocou o time... Mas ele sacou os dois volantes. Ele sacou o Jair e o Alan e colocou Zaratio, Johan e Natan. Ou seja, nenhum dos três com características de volante como são Alan e Jair. Mas diante da fragilidade técnica do Coimbra também, ele viu essa possibilidade de colocar um time mais ofensivo. Com 3-0, aí baixou a rotação normal, mais uma boa vitória. Acho que é o Gris que fala que o Atlético está gastando um canhão para matar o mosquito e por enquanto tem sobrado mesmo nesse Campeonato Mineiro, viu, André? Tá certo, também achei que tirou o pé, até por isso eu errei o meu palpite mais uma vez. O Atlético, então, acabou dando aquela tranquilizada e não fez o 5-0 que eu estava prevendo, se bem que o Coimbra mereceu um golzinho também, era o 5-1 aí, o placar justo da partida. Daqui a pouquinho eu quero ouvir o Léo Gomide sobre esse cartão de visitas do Nacho, hein? O que o Léo Gomide observou do meio argentino. Gomide, você que usa a internet TIM na sua casa, por isso sempre o seu sinal ótimo, não posso dizer o mesmo, do CJ, mas olha só, você vai analisar o Nacho Fernandes, a estreia dele, só que antes a gente tem o próprio Nacho falando sobre o primeiro jogo dele com a camisa do Atlético. A verdade é que na estreia me senti muito tranquilo, muito seguro. À medida que as partidas forem acontecendo, vou me sentir muito melhor. Mas creio que é um bom início, uma boa arrancada com uma vitória e estou muito contente por isso. E estou muito contente por isso. Gomide, pelo que a gente estudou, né, do Nacho Fernandes, o Vinícius Gris trouxe um material riquíssimo aí, né, sobre ele no River. Acho que nem o atleticano mais otimista ia imaginar gol, assistência, pênalti sofrido, muita participação, enfim. O que você observou do Nacho em campo na última sexta-feira? André, é inegável que deixou uma excelente impressão, né? Você destacou aí as participações individuais, né? Não só no gol, né, abrindo a vitória, mas também a participação direta nos outros dois, né, no do Hulk sofreu a penalidade. É claro que deixa aí um excelente prognóstico aí para o torcedor, pensando no restante da temporada. É claro que não dá para tirar da balança aí a questão da fragilidade, né, com todo o respeito do
do adversário, né? Eu acho que tínhamos 2 técnicos, né, estreantes, o Eugênio estreando também pelo Coimbra, o Cuca reestreando pelo Atlético. Por mais que fosse uma primeira partida do Cuca comandando o Atlético, o Eugênio, por mais que não circule ali, não seja um técnico que dispute a Série A do Campeonato Brasileiro, mas nós sabemos o quanto hoje a informação, a análise dos times, ela é muito abrangente, né? Independente da divisão em que o técnico está dirigindo uma equipe, e ele conhece muito bem como se estruturam os times do Cuca, né? E sabia que alguns comportamentos o Cuca já poderia colocar desde o início do trabalho a cara dele no Atlético. A questão de uma marcação mais individual, enfim. E aí eu acho que a estratégia dele foi tentar mesmo um abafa nos minutos iniciais, que ele, podemos dizer que conseguiu, né? O Coimbra teve ali 3 boas oportunidades de gol, um gol mal anulado, na verdade, também. Mas teve uma ótima intervenção do Everson, né? Que foi uma das, entre aspas, surpresas na escalação. Na verdade, um retorno do Everson, que deve seguir como titular. Depois teve um contra-ataque, depois de um escanteio que o Coimbra também acabou desperdiçando a oportunidade. Mas depois que o Atlético fez o gol, né? Os times do interior não têm força técnica, né, André, para conseguir ameaçar, chegar a um empate, buscar uma virada, fechar a casinha para perder de menos possível, né? E aí contou o Atlético com uma ótima estreia do Nath Fernandes. Na sexta-feira que a gente falou muito a respeito da mudança, né, que deve passar esse time com relação ao posicionamento dos jogadores, especialmente os de frente, né? Que eles não guardam muita posição. É claro que existe ali uma definição de como o time vai atacar, mas, por exemplo, a gente viu o Nath jogar como um ponta pela esquerda ou um ponta pela direita, a gente viu ele jogar como um meia, a gente viu muitas vezes ele ser o jogador que dá mais profundidade para o time, né? Como se fosse, entre aspas, um centroavante, porque alguém veio mais entre as linhas buscar a bola. O mesmo aconteceu com o Vargas, o mesmo aconteceu com o Hulk, né? Diferente do São Paulo? Diferente, né? Os jogadores, a questão do jogo posicional, os jogadores, eles... Ficam mais fixos, né? Ficam mais fixos, até porque é a estratégia, né? De você fixar também o marcador que tem de ficar ali atento individualmente a cada jogador, né? Com o Cuca não, a gente vai ver esse, entre aspas, revezamento aí acontecer muitas vezes, como na saída de bola. Ora foi o Jair ali infiltrar entre os 2 zagueiros para iniciar jogadas, ora foi o Alan, com um deles mais fixado à frente, um lateral vindo mais por dentro na saída de bola. Já deu para ver algumas coisas do Cuca, que foi o que a gente trouxe naquele leitura lá do Santos, né? Mas a questão da fragilidade do Coimbra não tem como tirar da balança também, né? Vinícius Gris, você já falou um pouco no seu primeiro comentário, mas queria que você detalhasse um pouco mais essa atuação do Nacho, essa estreia. Está dentro do que você esperava? Em termos de movimentação, posicionamento, o que você pôde observar com base no que você observou nos anos de River Plate do Nacho? Chamou a atenção muito a questão da capacidade física também, né, André? Porque o Nacho não jogava há muito tempo, né? O último jogo dele tinha sido em dezembro, na eliminação do River com o Palmeiras na Libertadores. E ele ficou, de fato, muito à vontade, né? Conseguiu jogar uma boa parte do jogo num nível muito acima, né? Dentro daquilo que a gente espera dele como jogador. Deu para perceber que no início, né, nos primeiros minutos, até por estar muito adaptado a fazer isso no River, a gente viu o Nacho baixando muito, né, nos primeiros 30, 35 minutos. O Nacho baixando muito para começar a jogada, né, quando o Atlético ia sair, o Nacho aparecia ali perto dos zagueiros para receber a bola no pé, ter o campo de frente, que foi o que a gente falou que ele fazia muito no River. E ele mesmo disse que aos poucos o Cuca foi pedindo para ele se soltar mais, né, e ele foi se soltando, ficando um pouco mais à frente. E aí passou a ser um jogador com uma capacidade maior de decisão, né? Tecnicamente é muito acima da média o Nacho, um jogador de uma inteligência de jogo muito grande, né? De se posicionar bem, de ficar em condição de receber a bola com espaço, para girar o corpo, para pensar a jogada. Enfim, um cartão de visitas, como a gente disse, muito bom do Nacho. Nath Fernandes ou Ale, quer mudar seu voto? Nath Fernandes, nunca foi o Ale. Ô, CJ, você mostrou lá no nosso grupo, até não tenho essa tela fácil aqui, mas só pra gente destacar, né, o mapa de calor do Nacho,
Basicamente, ele está em todos os lugares do campo. Ele passou por todos os lugares do campo. Isso chama muito a atenção, a mobilidade desse jogador, né? Footstats, peguei aquele mapa de calor dele lá e os números, André. Olha os números do Nacho na estreia, né? 1 gol, 1 assistência, 1 pênalti sofrido, 2 finalizações no gol, 4 assistências para finalização, dos 53 passes, 43 certos, 4 faltas sofridas e 3 interceptações. Bons números, né? Um jogador muito inteligente, como bem disse aí os colegas, como bem disseram os colegas aí sobre essa movimentação. E aí, André, fica aqui para o torcedor atleticano que gosta tanto do Tardelli, que gosta tanto de ver o Tardelli em campo. Eu acho que o Cuca e esses jogadores que hoje formaram, claro que é muito cedo, um jogo não dá para tirar como base, mas só pegando esse corte aí, que é o jogo contra o Coimbra, o Tardelli vai se sentir muito mais à vontade em jogar dessa forma aí que Keno, que Vargas, Nacho, Hulk jogaram, do que era contra o Sampaoli, que ele tinha que fazer esse jogo posicional, tinha que ficar mais fixo, desenvolver aquele trabalho que o Sampaoli, ou aquela função que o Sampaoli dava para ele, e aí ele consegue ter uma rotação muito maior, ele consegue ter uma liberdade muito maior e pode ser interessante para o jogador render mais. Claro que tem preparo físico, idade, tudo isso influencia, mas para o Tardelli vejo esse esquema desse jogo contra o Coimbra mais benéfico do que o que víamos com o Sampaoli. E o Nacho dispensa comentários pela inteligência e pela leitura que faz o jogo. Faz o jogo ficar fácil, viu, André?